Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula. E nessa aula a gente vai então estar falando aí sobre o teorema da função inversa e o teorema da função implícita. São dois teoremas extremamente fortes quando a gente está trabalhando com transformações, ok? Então vamos começar então sobre o teorema da função inversa, né? Então primeiro a gente vai querer entender quando existe essa inversa, né? Quando que, dada uma transformação, quando será que vai existir uma transformação inversa dessa transformação dada, né? E como obtê-la, né? Como obter a sua derivada e assim por diante, ok? Muito bem. Então vamos começar relembrando aí. Então se eu tenho uma função f definida no intervalo aberto a b, chegando em r, então uma função de uma variável, a função lá do cálculo 1, certo? De classe C1, ou seja, tem derivadas contínuas, né? Tem derivada contínua, de tal forma que a derivada dela então é diferente de zero. Então se a derivada é diferente de zero e ela é de classe C1, então quer dizer que a derivada ou ela é só positiva ou ela é só negativa nesse intervalo AB, ok? Então quer dizer que se eu pego então dois pontos ali, x e y, tal que x é menor que y, né, dentro do intervalo AB, então pelo teorema do valor médio, então vai existir um psi no meio desse intervalo, né, no intervalo aberto entre os dois pontos x e y, de tal forma que essa diferença f de y menos f de x vai ser f' de psi vezes y menos x, que é positivo, né, considerando aqui, supondo que a derivada é positiva, tá? Então se a derivada é positiva, isto é, f de x é menor que f de y, tá? Então quer dizer que tudo isso aqui é positivo, consequentemente isso é positivo. Então quer dizer que a função ela é crescente. Então eu peguei x menor que y, f de x é menor que f de y. Então quer dizer que eu tenho uma função crescente, tá? Bom, e professor, o que aconteceria então se a derivada fosse negativa, né? Então se a derivada fosse negativa, aqui eu teria negativo, aqui positivo, eu teria tudo negativo. Então essa diferença seria negativa. Então quer dizer que o f de y seria maior, seria menor que o f de x. Né? Então eu teria x menor que y, mas o f de x maior que f de y. Então eu teria uma função decrescente. Tá? Então em ambos os casos, ou é uma função estritamente crescente ou estritamente decrescente, ela não estabiliza, né? Isso significa o quê? Significa que se ela é estritamente crescente ou estritamente decrescente nesse intervalo, significa que restringindo, né, a imagem, né, o contradomínio na imagem, o que ia acontecer? A função é bijetora. Porque estritamente crescente significa que a cada ponto ela vai levar em um ponto diferente, tá? Então significa que ela vai ser injetora nesses pontos, ok? Então isso aqui, ser estritamente crescente ou estritamente decrescente, garante a injetividade desta função, ok? E aí se a gente restringe então o contradomínio à sua imagem, a gente tem também a sobrejetividade dessa função. Então temos injetividade, sobrejetividade, então as duas juntas me dão a bijetividade e consequentemente a função teria uma inversa, ok? Então essa que é a ideia, né? Então a gente consegue aí usar o teorema da conservação, né, do sinal, conseguimos usar o teorema do valor médio e provar então que de fato, que se eu tenho uma função, né, nessa situação com derivada diferente de zero, então ela vai ser ou estritamente crescente ou estritamente decrescente e consequentemente vai possuir inversa ali naquela região, né? Aí eu tenho que restringir aqui o contradomínio à sua imagem e aí então eu consigo uma função inversa para minha função f, ok? A ideia então é tentar obter algo parecido agora para transformações, né? Então olha que a gente primeiro trabalhou com uma função de uma variável, né, nessa introdução aqui. Como será que funciona para mais variáveis? E agora para transformações, né? Como vai acontecer? Então, para a gente começar a entender esse tipo de problema, né, como que fica para a questão das transformações, a gente começa com um exemplo.
Tá? Então o primeiro exemplo é com transformações lineares. Vamos tomar aí uma transformação linear de R2 em R2. Então, como ela é linear, ela vai pegar o xy e vai levar num ax mais by e cx mais dy. Né? Isso significa que ela é uma transformação linear. Ok? Toda transformação linear tem que ter essa cara onde A, B, C e D são constantes, são números reais. Ok? Então, essa transformação T ela vai possuir inversa C e somente C. Esse sistema aqui, ó, eu chamo a primeira entrada de U e a segunda entrada de V. E aí eu tento isolar o X e o Y em função de U e V. Né? Então, se eu conseguir escrever o XY em função de U e V, ou seja, se eu consigo uma solução desse sistema para cada UV, né? Então, se ele possui uma única solução para cada par UV no R2, né? Então vai possuir uma inversa. Okay? Mas dizer que esse sistema tem solução é dizer que essa matriz ABCD, ela possui inversa, né? Porque se ela possui inversa, então eu consigo jogar ela para o lado de cá, né, do sistema. Né? Se eu escrever o sistema em forma matricial, eu vou ter essa matriz, né, ABCD, vezes o vetor coluna XY, igual ao vetor coluna UV. Né? Então, se ela for invertível, você consegue multiplicar dos dois lados pela matriz inversa. Desse lado vai dar identidade, desse lado vai ter a matriz inversa. Então, eu consigo isolar XY em função de U e V, se essa matriz, né, dos coeficientes aqui desse sistema for invertível. Ok? E quando ela é inversível? Ela é inversível, lembrando lá de alga 2, né, da parte de matrizes. Uma matriz vai ser invertível se o seu determinante for diferente de zero. Né? Então, essa condição aqui é a que nos garante que essa transformação seja invertível. Né? Então, essa mesma justificativa, pessoal, vale para qualquer outra transformação linear. Né? Então, que é o primeiro tipo de transformação, que é o que a gente trabalhou lá em alga 2. Ok? Então, para transformações lineares, e olha só, essa matriz aqui é exatamente a matriz jacobiana da minha transformação. Então, dizer que o determinante dessa matriz é diferente de zero é dizer que o determinante da matriz jacobiana da transformação é diferente de zero. Ok? E aí isso vale para qualquer transformação linear de Rn em Rn, é a mesma ideia. Se a matriz jacobiana dessa transformação linear de Rn em Rn for invertível, ou seja, se tiver determinante diferente de zero, então essa transformação possui uma transformação inversa. Ok? Então essa aqui é a ideia, primeiro para transformações lineares do Rn para o Rn. E agora, será que a mesma ideia vale para outra transformação do Rn para o Rn? Vamos pensar então, vamos agora ao próximo exemplo. A gente vai ver uma transformação e tentar pensar se vale a mesma coisa. Né? Será que se a gente exigir que a matriz jacobiana dessa transformação, né, do Rn para Rn, tenha determinante diferente de zero, isso será que me garante a existência da transformação inversa dessa transformação?